Olá, sejam todos bem-vindos a mais um devocional, A Boa Parte. E hoje iremos falar sobre Ananias e Safira, o que podemos aprender com a história deste casal. Mas antes, eu peço a você que compartilhe esse vídeo com os seus amigos, se inscreva no canal caso não seja inscrito, ative o sininho para receber notificações e deixe aqui nos comentários o que Deus vai falar com você nesta manhã. Vamos então à leitura, Atos capítulo 5, versículo 1. Certo homem chamado Ananias, com a sua esposa Safira, vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também a sua esposa. Ele levou parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então lhe perguntou Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura, não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em seu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Não foi a homens que mentistes, mas contra Deus. Ao ouvir esta exortação, Ananias caiu morto. Então, grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. Eu quero compartilhar com você três entendimentos sobre essa passagem que nós lemos. O primeiro deles, não minta ao Espírito Santo. Nós não podemos fingir diante de Deus. Era comum que todos os apóstolos, os discípulos, os cristãos vendessem as suas propriedades e compartilhassem o valor entre todos, entre eles, de modo que não havia nenhum necessitado. E Ananias e Safira também venderam a propriedade, porém, de uma forma enganadora, depositaram apenas parte do valor. E o problema não foi depositar apenas parte do valor. O problema foi, eles fizeram isso pensando que ninguém estava vendo. Por isso que Pedro disse, vocês não mentiram ao homem, vocês mentiram a Deus. Então, a primeira lição que aprendemos aqui, diante de Deus, nós não podemos tentar ser quem não somos, fingir ser alguém que não somos. Se tem algo que Deus se agrada, é da verdade, é da sinceridade. E se tem algo que Deus abomina, é a mentira, é o fingimento, é a falsidade. Tá certo? O segundo ponto do devocional de hoje é que Pedro deixou claro duas coisas para Ananias. Olha, Satanás te induziu, mas você permitiu. Isso é muito importante nós entendermos. O mal, ele induz a pessoa, ele oferece as suas tentações à pessoa. O mal, ele sopra no ouvido da pessoa, na mente da pessoa, ele faz a proposta, mas cabe ao homem permitir ou não que aquela ideia tome conta do seu ser. No caso de Ananias, ele permitiu e ele foi dominado por aquela ideia. Portanto, devemos vigiar os pensamentos que vêm à nossa mente, a voz que vem ao nosso ouvido, as conversas que temos, os desejos que brotam no nosso coração, as propostas que recebemos. Devemos vigiar. E uma vez que nós identifiquemos que elas vêm do mal, nós não podemos permitir que elas tomem conta do nosso ser. Devemos resistir ao diabo, como disse Tiago, resistir às suas propostas e não permitir, porque uma vez que a gente dá permissão ao mal, ele toma conta do nosso pensamento e fazemos coisas que podem colocar a nossa vida e a nossa salvação em risco. E o terceiro ponto, o terceiro e último ponto, é que
Ananias morreu depois daquela mentira. E um grande temor sobreveio sobre aquelas pessoas que presenciaram o fato. Deixa só eu beber um pouquinho de água aqui, que a minha garganta está meio ruim hoje. Um grande temor sobreveio sobre o povo. E não apenas sobre os de dentro, mas também sobre os de fora. Os de dentro, eles entenderam o quão sério é servir a Deus e que eles deveriam vigiar cada dia mais. E os de fora, muitos de fora, apesar de simpatizarem com os cristãos, eles não ousavam se juntar a eles, porque eles também entenderam que ser cristão é algo muito sério. Infelizmente, não é o que nós vemos nos dias de hoje. O que mais acontece são pessoas se juntando a igrejas, se juntando a movimentos cristãos, ou movimentos gospel, ou movimentos evangélicos, e levantando a bandeira, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico. Porém, isso tudo de forma nominal, não há um comprometimento, não há um compromisso, já não há esse temor com respeito a Deus. Então, Deus às vezes permite acontecer com outro para que o temor recaia sobre o meu coração. Então, antes de orar, vamos voltar aos pontos, para que fique bem claro. Primeiro, não podemos mentir ao Espírito Santo, devemos ser sinceros. Segundo, o mal ele induz, mas nós podemos permitir ou resistir à ideia dele. E terceiro, devemos ter temor com respeito a Deus, tá bom? Vamos orar, mas antes, beber mais um pouquinho de água. Graças a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra que nos orienta, que nos exorta, que nos ensina, que nos encoraja. Te louvamos, meu Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia que se renovou nesta manhã. Mais um dia que estamos de pé. E tudo isso é obra tua, é obra da tua graça, da tua misericórdia, pois sem ela não estaríamos vivos. Eu oro, meu Pai, neste momento, pedindo ao teu Espírito que renove as nossas forças. Se tem alguém aqui sendo tentado, induzido pelo mal, que o Senhor dê o escape, que o Senhor dê força, que o Senhor venha socorrer, que o Senhor venha sustentar. Meu Pai, eu oro também por aqueles que caíram, que eles venham se levantar, por aqueles que estão fracos, que eles sejam fortalecidos. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela família do teu povo e também pela minha, que o Senhor venha guardar, proteger, livrar, que a tua graça também os alcance para que eles se convertam. E eu peço a ti, Senhor, que o temor do teu Espírito venha recair sobre cada um dos que nos acompanham nesta mensagem, começando por mim, para que venhamos, meu Pai, servir ao Senhor com seriedade, com sinceridade e resistindo às tentações que nos sobrevêm. Desde já eu te louvo e te agradeço em o nome do Senhor Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. Vamos então servir a Deus com sinceridade, com temor, com seriedade, com santidade, e vamos resistir às propostas que o mal nos oferece. Deus abençoe você e até amanhã em mais um devocional, A Boa Parte.